Olá, muito boa tarde. Colocando os fones, né. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É um prazer estar com vocês em mais uma tarde aqui no Rio Innovation, com o palco BBDW, o palco do BB Digital Week, um evento de tecnologia e inovação maior do Centro-Oeste, e que a gente realiza ali em Brasília, e esse ano vai ser nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Eu sou a Dani Firmino, uma mulher branca de 1,63 m, olhos e cabelos pretos, uso óculos, estou vestida num look quase todo preto, casaco, tênis e camiseta, casaco, calça e camiseta, e um tênis para dar uma quebradinha, coloquei um tênis marrom. É muito bacana ter vocês todos aqui. A gente convida vocês a acessarem as nossas redes sociais, @bbdigitalweek e @comunicatibb. Se postarem suas fotos, nos marquem, por favor, porque a gente depois reposta tudo. Vamos começar aqui. A gente traz uma palestra bem legal para iniciar a nossa tarde de conteúdos. Ela é formada em cibersegurança, ciência de dados e analytics. Regina tem 25 anos de bebê e a 3 falhou? E a 3 é especialista em segurança da informação cibernética na maior gestora de fundos do Brasil, a BB Asset Management. Com muito orgulho, eu chamo aqui para falar sobre a segurança como fator-chave para a governança e avanço da IA, Regina Levenstein. O palco é todo seu. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,65 m, cabelos escuros, compridos, olhos escuros, estou vestida toda de preto e um tênis branco. Queria agradecer a presença de todos. Esse aqui é um tema muito importante, né? Nós que estamos aqui num evento global de inovação e tecnologia, então a gente não pode deixar de falar nem de IA e muito menos de segurança. E aí a gente vai explorar um pouquinho por que essas duas coisas precisam andar juntas, né? E como que uma se relaciona com a outra. É inegável hoje, né, que a IA já está em todos os setores, ela está na nossa vida, ela está na economia, ela está nas empresas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como que a IA está revolucionando a indústria, tornando os processos mais eficientes e mais precisos. Então, a gente aqui, né, no Rio Innovation Week, estamos aqui num palco do Banco do Brasil, do BBDW, e a gente está falando do setor financeiro. Quem hoje em dia anda com dinheiro, né? A gente está com Pix, né, transações são online, então os robôs vieram para fazer transações, as operações precisam ser mais rápidas, é uma questão de sobrevivência, né, competitividade. Hoje, uma empresa que não adota ou não adotar IA para os próximos anos, ela está fadada ao fracasso, ela não vai existir mais. Então, a gente vê desde as fintechs, que são pequenas empresas de tecnologia e finanças, até bancos tradicionais. A gente está falando aqui do Banco do Brasil, que é uma fintech de mais de 216 anos, né, do tamanho dela, como é que ela incorpora isso na sua estrutura. E é isso, acelerar a inovação. A gente tem também aí no nosso dia a dia, eu trouxe o exemplo de logística, né? A gente entra aqui agora no celular, pega, vou fazer uma compra no Mercado Livre, ele te fala que se você fizer uma compra agora, nas 2 próximas horas, você consegue receber na sua casa até o final do dia. A gente também traz a IA para dentro de setores críticos, né? O sistema financeiro é um sistema crítico, né? A energia também é. Então, a IA está trazendo aqui gestão de redes elétricas e, principalmente, previsão de falhas em infraestruturas. Como que um hospital sobrevive sem energia, por exemplo, né? Então, prever. E outros exemplos também da nossa vida, do nosso dia a dia, indústria química e farmacêutica, por exemplo, com novos materiais, né, conformidade com regulações. E aí, no que a gente vê, né, o que tem acontecido? Então, os modelos operacionais eles estão passando para o digital. De acordo com uma pesquisa aqui do Gartner, o Top Trends em Cibersegurança, até 2027, 75% dos funcionários vão adquirir, modificar, criar tecnologia fora da visibilidade de TI. Isso não quer dizer que a gente não vai mais ter um setor de TI na nossa empresa, mas quer dizer que a gente vai ter a TI às nossas mãos, né? Então, em 2022, por exemplo, esse percentual era em torno de 41%. Então, a gente está dobrando aí em 5 anos. 2027 está aí na porta, né? E aí, o que é a IA? Né? Na verdade, a IA nada mais é do que modelos avançados de matemática e computação. Né? São tecnologias que fazem com que os computadores executem diversas funções. E hoje a gente já vê avanços enormes. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente. Isso está no nosso dia a dia. E a gente olhando para o futuro, quando chegarem os computadores quânticos, né, os processadores quânticos,
é um mundo totalmente diferente do que a gente vai imaginar. Então, se hoje a gente já tem, né, a segurança como necessidade, que a gente passe a olhar ela para também com essa velocidade que a IA está gerando. Então, está nas nossas vidas, né? A Alexa, a Amazon, questão de logística, a gente tem alguns modelos de IA e dos próprios agentes de IA, né, que podem ser dos mais simples, como os chatbots. A gente é atendido, né, marca uma consulta, vê um saldo do cartão alimentação, até os mais complexos, como o ChatGPT e Copilot, para quem trabalha aí com a Microsoft, até os mais disruptivos. A gente fala aí de carros autônomos hoje, né? Ele toma decisões, para ou não para, freia ou não freia para alguém, né? Acelero ou diminuo. Então, como que esses modelos, eles tomam as suas decisões? Do que a IA já é capaz, então, né? A gente está falando que ela já é capaz de agir. Então, ela já percebe, a partir da interação aqui com o usuário, o agente de IA, que, na verdade, nada mais é do que um sistema inteligente, capaz de operar de forma autônoma, usando esses modelos matemáticos e recursos computacionais para coletar informações. Ele passa a entender diversas fontes de informação, texto, voz, sensores, imagens, né? Hoje, quem não coloca no chat GPT, coloca um vídeo e pede para descrever, né? A tradução de uma reunião, né? A partir disso, ele começa a pensar. Então, ele analisa, ele planeja, e do que a gente coloca ali, ele passa a decidir qual é a melhor forma de atingir aquele objetivo, usando essa inteligência e o conhecimento acumulado. E ele age trazendo resultados, solicita feedbacks, né? Quando a gente faz uma pergunta lá, eu estou usando bastante ChatGPT porque é o que está mais próximo aqui do nosso dia a dia, né? Mas excelente pergunta, Regina. Você gostaria que eu te ajudasse com isso? Né? E ele também interage em etapas. À medida que ele vai trazendo respostas e resultados, ele pergunta se a gente quer avançar mais. Sobre esse modelo que você está me perguntando, você gostaria que eu trouxesse uma planilha de Excel para você? Então, ele pode receber novos objetivos, replanejar ações e continuar operando de forma autônoma. Ou seja, a gente já não tem mais controle, né? Já não está mais no controle humano. E aí, como que a gente pode trazer a segurança para dentro disso? Pelo que eu estou falando, né, a IA traz eficiência, ela é importantíssima para a nossa vida, ela já está na nossa vida e para os nossos negócios, mas ela vai trazer impacto para a segurança. Os ataques cibernéticos hoje têm crescido, do ano passado para cá, em torno de 50%. Já é um negócio altamente lucrativo. Até 2027, estima-se que esse mercado de ataque cibernético vai movimentar em torno de 10 bilhões de dólares. Então, se a IA pode ajudar, né, as pessoas e as empresas, por que não pode ajudar os atacantes? Então, o que a gente tem visto, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Automação de ataques, então os phishings mais sofisticados, casos de deepfake. No ano passado, um ataque mais sofisticado que a gente já viu aconteceu numa multinacional em Hong Kong, em que os atacantes, com uso de imagem, né, criaram uma imagem de um gerente de finanças e convenceram o CEO da companhia a transferir lá em torno de 26 milhões de dólares. E a gente aumenta também essa superfície de ataque. Se antes era um e-mail que eu poderia receber um phishing, se seria um ataque por meio de um site, né? Hoje o próprio código de IA, ele não deixa de ser um código ali por dentro, ele também pode ter vulnerabilidades exploráveis, se a segurança não for ali incorporada. E a gente começa também, infelizmente, a ver vazamento de informações confidenciais em prompts, né? A gente coloca a informação ali o tempo todo, sejam nossas, sejam das nossas empresas. E a gente começa a correr o risco, com toda essa autonomia, que as ações automatizadas aconteçam sem revisão, né? Decisões críticas são tomadas pela IA com autonomia e sem supervisão humana. E aí, como é que a gente gerencia isso, né? Como é que a gente gerencia esse risco? Eu trouxe aqui também alguns casos, né, porque a gente sempre tende a achar que isso ou está muito longe da gente, né, ou não acontece. Eu trouxe um que aconteceu há 2 anos atrás, por exemplo. Um vazamento de dados de funcionários da Samsung que estavam colocando informações dentro do chat GPT. A gente também tem outras questões, né, por exemplo, uma questão geopolítica. Né, a OpenAI começou a dizer que a China, né, está atacando os seus funcionários. E a gente tem uma outra questão também, né? Hoje é difícil a gente identificar o que está acontecendo por dentro desses códigos. Então, a manipulação de sistemas de IA hoje ela já é uma realidade. A gente pode falar, inclusive, de guerra competitiva, né? Acidentes causados, por exemplo, por falha, por erro, por modelos mal configurados, como a gente já viu, por exemplo, com o caso carros autônomos. E aí a gente traz um pouco desses desafios de segurança com o uso de IA generativa.
Já falei aqui algumas coisas, né? Mas o gerenciamento de riscos, né? Quais riscos a gente está correndo? Todos nós aqui, quando saímos de casa, estamos correndo riscos, né? Quando a gente está dentro do mercado, na nossa empresa, a gente tem riscos, mas risco a gente não corre, a gente mitiga. Então, a gente vai ver um pouquinho que forma que a gente pode, que a gente pode adotar para mitigar, né? Para a gente conseguir avançar, aproveitar esses recursos, mas de forma mais segura. Os riscos estão diretamente ligados com a governança. Como que a gente evita a perda de dados, violação de propriedade intelectual, desinformação, brecha de segurança. Isso aumenta muito essa pressão na cibersegurança, já que é o principal caminho. Eu trouxe um dado aqui, né? Quando a gente faz esse pêndulo, né, entre risco e inovação, até 2026, estima-se que 40% dos desenvolvedores que usam assistentes de código de IA vão permitir, sem saber, códigos vulneráveis nos softwares das organizações. E isso representa para a gente, se a gente olhar apenas uma violação de dados, uma perda estimada em mais ou menos 7 milhões de reais, isso em 2025. Aí a gente fica se perguntando, né? Então, o que a gente pode fazer? Que caminho que a gente toma? Claro que, pensando na velocidade, né, a usar logo ferramentas, a gente é tentado a todo momento em tomar um caminho mais fácil. Ele vai levar a gente para o mesmo lugar, mas talvez não da forma que a gente precisa ou que garanta a sustentabilidade das nossas empresas. E aí, para responder essa pergunta, né, qual o caminho que eu sigo, eu gosto de pensar numa outra pergunta. O que a gente deseja ser? A gente quer ser referência ou estatística? Ataque cibernético não é se, é quando. Nós estamos sendo atacados no nosso nível pessoal, né, nas nossas empresas a todo momento. É automatizado, mas a gente tem como aumentar a nossa resiliência. E é isso que a cibersegurança vem fazer. Ela é uma aliada do negócio, ela é uma aliada da estratégia do negócio e a gente precisa incorporar ela nisso. Eu trouxe aqui, então, um framework do Gartner, né, para a gente discutir um pouquinho essa questão do que hoje passa a se falar em gestão da confiança. Quando a gente fala em sistemas de tecnologia, quando a gente fala em sistemas de IA, a gente tende a confiar, a achar que aquilo é seguro, né, a gente não identifica de imediato os riscos, né? E como que a gente pode adotar uma estratégia de integração dessa governança de IA, né, que é o que vai trazer para a gente um caminho mais seguro, né, sistemas de IA e os componentes de tecnologia. Lembrando que a gente aqui, né, nesse primeiro quadrado, a gente está dentro de um ecossistema de uma empresa, por exemplo, e a gente também sofre riscos dos nossos terceiros. É um outro olhar que a gente também precisa ter. Então, a governança, tanto de segurança, de tecnologia e de IA, precisa ter o olhar para dentro da empresa e também para fora. Se a gente pensar em tecnologias, né, de contenção, de anormalidade, né, detecção dessas anormalidades, é de suma importância que a gente tenha, tanto para um sistema de segurança, quanto um olhar para a IA, a proteção dos dados, como é que a gente garante a segurança das aplicações que estão sendo criadas, né, se a gente pode, se é explicável e transparente, se a gente gerencia esses modelos, né, para evitar, por exemplo, modelos mal configurados, modelos com maliciosidade ali dentro, né? E como é que a gente faz para resistir a ataques adversários? Os sistemas de IA, sejam modelos, aplicações e agentes, eles têm que estar diretamente ligados, né, a essas tecnologias, mas é imprescindível, tá? E não se pode deixar de falar ou de trazer aqui a importância de que para o futuro, para agora e para o futuro, não há mais como desintegrar a governança organizacional de sistemas de IA. E aí a gente está falando aqui de privacidade, né, confiabilidade, controle de vieses, né, é um outro olhar para dentro da IA. Não está ligado diretamente com a segurança cibernética, mas a gente está falando de vieses de gênero, vieses de outros vieses, né? E a gente precisa aplicar aqui medidas, fluxos, né, e políticas. A gente olha para cá e pode achar que isso é uma burocracia, mas isso, na verdade, é um cuidado. A gente está antecipando, né, problemas futuros. A integridade hoje, né, o valor mais precioso que uma empresa tem é o seu nome e a sua imagem. E a gente, né, Banco do Brasil, BB Asset, a BB Asset é a maior gestora de fundos do Brasil, né, tem lá gerindo mais de 1,7 trilhão de recursos, né, é a empresa que faz os fundos de investimento do Banco do Brasil. Hoje não tem mais como a gente pensar em sequer não proteger. Nós somos curadores dos dados dos clientes, da vida dos clientes. Quem coloca dinheiro no banco está colocando a sua vida ali dentro. E a gente é ciente dessa responsabilidade, a gente adota lá as melhores práticas.
E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, claro que a gente não pretende, né, em 30 minutos, esgotar o assunto, mas trazer insights que sejam interessantes para pesquisar, são coisas que a gente também está aprendendo, todos nós, né, mundo de IA, segurança, inovação, é tudo na curva, né, a gente está aprendendo, mas o que não pode deixar de ser olhado? Então, a gente precisa adotar as melhores práticas, fazer o básico bem feito. Nós temos referências internacionais, como a ISO 42001, ela já é uma referência para controles de IA e melhores práticas. Existe também um framework de risco do NIST, que é uma outra instituição muito respeitada, que fala também de segurança cibernética. A questão de criar políticas e diretrizes seguras para a IA. Vamos avaliar e entender como essas principais tendências, tanto de segurança cibernética quanto a adoção de IA generativa, vão impactar na nossa segurança cibernética. E nos nossos negócios também. Né? A gente está falando, no fundo, é disso que a gente está falando. Incluir a IA segura nas estratégias do negócio. Então, utilizar a IA por meio da colaboração proativa com todas as partes interessadas, né? Apoiar o uso ético é outra discussão muito importante e ela também acaba impactando ali na segurança cibernética. A gente fala de crimes quando a gente está falando disso. Então, um uso ético da IA, um uso seguro e protegido dessa tecnologia tão disruptiva. Muito importante aqui também usar aplicativos aprovados. A gente que está aí trabalhando em algumas empresas fica chateado lá quando a nossa empresa ainda não liberou um WhatsApp, não libera uma outra ferramenta de Copilot. Isso tem um porquê, né? Essas ferramentas elas precisam ser testadas, elas precisam passar por verificações de segurança, elas precisam passar por testes de resiliência a ataques cibernéticos antes que a gente possa usar. Então, vamos fazer as mudanças apropriadas nessa governança, né, das nossas empresas e da nossa própria vida também, trazendo modelos operacionais para refletir essas demandas de tendência como a IA generativa. E, por fim, né, aqui eu falei de dois grandes pilares da segurança cibernética, que é processos e tecnologias. Né? Não tem como falar em segurança cibernética se a gente não falar em processos, pessoas e tecnologias. E aqui, por fim, e não menos importante, vamos treinar as equipes, né? Concentrar no elemento humano para minimizar o impacto de decisões inseguras. Né? Hoje, a gente não tem mais tempo para ler nada. A gente coloca no ChatGPT e confia o que ele está falando para a gente. Né? Vou falar um exemplo aqui, que é um advogado que colocou no ChatGPT, né, e copiou e colou, né, e quem identificou que aquilo que ele estava colocando na petição, o Lé não conversava com o CREA, quem identificou foi o juiz. Então, a gente está muito acelerado, confiando e achando que é o copia e cola. Então, capacitar tanto para um uso ético, né, e produtivo, mas também seguro. Capacitar os nossos líderes, os funcionários, para tomarem essas decisões adequadas sobre a adoção de tecnologia por meio do programa de avaliação cibernética. Pessoal, muito obrigada. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigada pela atenção, espero que tenha contribuído. Tá? Não deixem de participar, quem puder, nos dias 28, 29 e 30 de outubro do BB Digital Week, lá em Brasília. É um evento sensacional, o maior evento de tecnologia do Centro-Oeste, vocês vão gostar muito. Muito obrigada, tá?